sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas, aos munícipes aqui presentes, aos representantes também da Secretaria de Educação. Declaro aberta essa audiência pública para discutirmos a questão da alimentação nas escolas. Compõe a mesa dos trabalhos a senhora secretária municipal, professora doutora Suelen Patarelli Miragaia. O presidente do Conselho de Educação, professor Fábio Moutinho. Registramos ainda a presença da equipe da Secretaria de Educação, Ana Luísa Fonseca e Lígia Aguiar Mendes, que são as nutricionistas. Também é presente a Lani Oliveira, coordenadora de área. William Guimarães, chefe de divisão de alimentação. Priscila dos Santos, diretora pedagógica. E Paulo Salinas, também aqui diretor da Secretaria. Também registramos a presença das representantes da empresa SHA, as nutricionistas Lisley Oliveira e Meire Camara. Isso? Carrara? Então tá bom. Registramos ainda a presença nessa audiência da vereadora Elisa, representa Taubaté. Registramos também nessa audiência que vão acompanhar os trabalhos, os conteúdos dos participantes. Registramos nessa audiência que os participantes que estão representando aqui os senhores vereadores, no caso a senhora Cristiane Passos, assessora parlamentar do vereador Dentinho. Registramos também a participação de munícipes aqui na galeria, poderá participar também da tribuna, compondo para fazer a fala em 2 minutos, para fazer suas perguntas aqui para a mesa. Basta se inscrever aqui com o Tiago do cerimonial, que o formulário vai estar disponível aí para vocês no plenário, nas primeiras fileiras. Após a exposição, a explanação aqui das pessoas que vão fazer a apresentação. Você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, pode enviar os seus questionamentos. Basta acessar o site da Câmara Municipal, no www.câmarataubaté.sp.gov.br e ir até o link TV Câmara e clicar Participe ao Vivo, né? Você também pode enviar diretamente aqui a pergunta no WhatsApp aqui da Câmara Municipal, que é o 3625-9501, 3625-9501. A gente vai declarar depois encerrado o momento das inscrições, então das perguntas que vocês vão estar passando para a gente, para que transcorrer bem os trabalhos, né? Os vereadores terão até 5 minutos para fazer as suas ponderações e eu vou fazer uma sugestão nessa audiência, que todos nós façamos, aí está a vereadora Elise e eu aqui, a gente faça as perguntas e depois a mesa já responde, né? Depois também passar isso para os próximos vereadores. E depois a gente vai passar, então, para as perguntas dos munícipes, a palavra dos munícipes. Aqueles que vão se inscrever na tribuna têm até 2 minutos para fazer suas perguntas. Passaremos também a leitura dos questionamentos dos telespectadores que vão enviar aqui as suas perguntas pela TV Câmara Taubaté. Então, nessa audiência pública, especificamente, nós vamos discutir a questão da alimentação nas escolas, que foi uma polêmica de algumas denúncias e que foram trazidas para vários vereadores nessa casa, e aqui é uma grande oportunidade. Então, a TV Câmara, a Câmara Taubaté é uma grande oportunidade para os esclarecimentos dessa troca da questão do cardápio do município de Taubaté. Uma vez que a gente tem um apontamento aí de um projeto, de uma resolução, e é importante que vai ser feita a apresentação aqui. Passo a palavra, então, agora à nossa secretária, Suelen, para que faça suas considerações e dê o início aos trabalhos. Boa tarde a todos e todas presentes, boa tarde aos ouvintes que nos escutam pela TV Câmara. Estamos satisfeitos de estar aqui junto com vocês hoje, prestando esclarecimentos para a população e desmistificando muitos fake news que têm ocorrido aí ultimamente na cidade. Nós estamos com a equipe aqui de nutricionistas e técnicos da Secretaria com o objetivo de prestar esclarecimentos para a população sobre tudo o que a gente tem realizado no município, na educação, com foco hoje na alimentação escolar. E para a gente apresentar apresentando para vocês aqui o setor de alimentação escolar, eu chamo a nossa nutricionista aqui, que vai fazer o uso da palavra e vai apresentar para todo mundo como funciona a organização do nosso setor de alimentação escolar
e todas as providências e tratativas que são necessárias serem efetivadas para que a alimentação chegue dia a dia na mesa da criança com qualidade. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa, sou nutricionista da Divisão de Controle da Alimentação Escolar. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o PNAE e sobre as mudanças recentes que nós tivemos na alimentação. Primeiramente, o PNAE é uma iniciativa do governo federal que visa promover a alimentação saudável e a educação nutricional para os estudantes da rede pública. O intuito principal é garantir o acesso a refeições balanceadas e nutritivas durante o período escolar. Então, o PNAE favorece a saúde e o bem-estar através da promoção de saúde, da prevenção à obesidade, favorece um bom desempenho escolar para esses alunos através da alimentação, incentiva bons hábitos alimentares através da educação nutricional, promove a inclusão social com crianças de diferentes condições socioeconômicas e também estimula o desenvolvimento local através da agricultura familiar. Então, em resumo, o PNAE é crucial para garantir o acesso a alimentos saudáveis e permitir o desenvolvimento dos nossos estudantes. Em 2020, nós tivemos a publicação de uma resolução do FNDE que fez algumas propostas de mudança para a alimentação escolar. Essas alterações foram propostas baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, no Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes, também de 2014, e no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos de idade, de 2019. Essas mudanças visam, como eu já comentei, a prevenção da obesidade, a promoção da saúde e a construção de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. Aqui um pouco sobre a epidemiologia. No ENANI 2019, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que avaliou crianças menores de 5 anos, nós tivemos 7% dessas crianças com excesso de peso e 3% apresentando obesidade. Em relação aos dados aqui do município de Taubaté, através do Programa Saúde na Escola de 2023, nas EMEIs, nas escolas de ensino infantil, com crianças de 4 meses a 5 anos, nós encontramos uma prevalência de 22,4% de sobrepeso e 4,7% de obesidade. Já nas escolas de ensino fundamental, que são as crianças a partir de 6 anos, nós tivemos 13,8% de sobrepeso e 13,7% de obesidade. Além disso, nós também tivemos recentemente a mudança do contrato de prestação de serviço de alimentação e nutrição. O contrato anterior era de 2018 e não cumpria com a Resolução 6 de 2020. O contrato novo, que iniciou em 29/7 de 2024, já cumpre a resolução do FNDE de 2020. De acordo com a Resolução 6 de 2020, os cardápios devem ser planejados para atender em média as necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária. Então, na creche parcial, a resolução determina que deve atender no mínimo 30% das necessidades nutricionais em no mínimo 2 refeições. Em Taubaté, nós atendemos essas crianças com 3 refeições ao dia. Na creche integral, seria no mínimo 70% das necessidades em no mínimo 3 refeições. Nós atendemos de 4 a 6 refeições, a depender da faixa etária. Na EMF de período parcial, no ensino fundamental, a resolução define que deveria atender no mínimo 30% das necessidades nutricionais em 2 ou mais refeições. Nós atendemos em 2. E a EMF de ensino integral, no mínimo 70% das necessidades nutricionais em no mínimo 3 refeições, que também é o que a gente oferta. Já na escola para jovens adultos, deveria ser no mínimo 20% das necessidades em uma refeição, que também é o que o município atende. Em geral, a gente tem um atendimento médio de 40 mil refeições por dia em todas as faixas etárias no município. O que mudou de maneira bem simples e prática do contrato antigo para o contrato atual, devido à resolução de 2020. Com o intuito, então, de favorecer a prevenção de sobrepeso e obesidade, que a gente pôde ver que é uma realidade no município,
nós temos a limitação da oferta de alguns alimentos, de acordo com a legislação, que são legumes e verduras em conserva, bebidas lácteas com aditivos ou adoçadas, margarinas e cremes vegetais e biscoitos, bolachas, pães ou bolos. Essas alterações foram significativas para o atendimento de crianças menores de 3 anos, então para essas crianças a gente teve a exclusão do açúcar adicionado e esse também é um dos motivos pelos quais a gente teve o aumento do número de cardápios para adequar de acordo com a faixa etária das crianças. E para os maiores de 3 anos nós temos a oferta moderada e esporádica de açúcar. Em relação à oferta de frutas e vegetais, para as crianças de período parcial, a resolução define que deve ser ofertado no mínimo fruta 2 vezes por semana, hortaliças no mínimo 3 dias por semana. E no período integral, as frutas no mínimo 4 dias por semana e as hortaliças 5 dias por semana. E a Prefeitura de Taubaté, com os cardápios atuais, atende à legislação. Só reforçando que, em relação a essa definição, as bebidas que são à base de fruta não substituem a obrigatoriedade da oferta de fruta in natura. É isso. Obrigada. Quero passar aqui, registrar o Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Coletor Tigrão. Palavra a vereadora Elisa. Uma ótima tarde, boa tarde, secretária, boa tarde, Fábio, todos os outros servidores que estão aqui, né, funcionários que estão aqui também. Foram muitos dias aqui nessa tribuna, né, vereador, sobre alimentação, muitos problemas, muitas questões, né? E também no Conselho de Alimentação Escolar, que esse mês eu participei da reunião, foi bastante falado também sobre essa questão da alimentação escolar. Eu estava ali enquanto a Ana Luísa estava fazendo a apresentação e estava ali comemorando os avanços, e que pena que não foram antes, né? Porque eu defendo muito a amamentação, então eu acho que criança até 2 anos não tem que ter açúcar mesmo, principalmente na escola. Cada família escolhe o que é melhor, né? Mas enquanto escola, enquanto educadores, eu acho que a gente tem que zelar muito por isso, né? Eu fiquei com 2 dúvidas pequenas. Eu fico triste porque, assim, foi um tema que foi muito discutido aqui. E eu acho que a gente não pode negar que podem ter equívocos, que podem ter ocorrido erros, que podem ter ocorrido falta de alimento em alguma escola. Isso ocasionou alteração imediata num cardápio e alguns problemas, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que falta também um pouco de conhecimento das famílias, da população, do cardápio e também dessa questão da resolução, que traz diretrizes saudáveis, né? Coisas necessárias. A gente viu aqui os dados das crianças. Eu acho que é muito importante que a gente se atente a isso. E aí, na hora da gente falar, da gente olhar o porquê, né, de aumento de contrato, de mudanças no cardápio, aí a gente não tem tanto quórum, né, infelizmente. Mas as minhas 2 questões, uma era sobre a questão do aumento do contrato, porque aí eu entendo que quando a gente atende à resolução e buscando principalmente a questão dos alimentos mais saudáveis, isso tem um valor, um custo maior. Então, de repente, se isso foi o que ocasionou a diferença na questão do contrato. E uma dúvida que eu fiquei também, que eu acredito que seja igual o cardápio em todas as escolas, né? Mas eu queria ter certeza disso, se o cardápio é o mesmo para todas as escolas, considerando o segmento. Por exemplo, todas as escolas de ensino infantil de meio período têm o mesmo cardápio? Falo isso até no sentido assim de regionalidade. Às vezes uma escola do centro não precisa, por exemplo, de jejum, que eu não sei se estou sendo bem leiga, não sei qual escola, mas assim, uma escola que seja mais central não tem necessidade de jejum, e uma escola mais periférica tem essa necessidade. Existe isso ou não? Todas as escolas têm o mesmo cardápio, o mesmo número de refeições. As minhas 2 questões eram essas. A gente recebeu também queixas de que as crianças estavam ficando com fome.
Inclusive, eu acho que eu falei isso no Conselho de Alimentação Escolar, estive com um aluno da escola pública aqui de Taubaté, e ele falou que ele pode repetir quantas vezes ele quiser, mas ele estava bravo porque tirou a sobremesa. E eu falei para ele, então é uma braveza boa. Porque eu amo doce também, gente, mas é como eu falei, em casa, cada um faz o que quiser, mas enquanto escola, a gente tem obrigação de cuidar dessa criança na sua integralidade. E isso também diz sobre a questão alimentar. Se ela está na escola, se ela está comendo só o que é servido na escola, o que é servido na escola tem que ser o melhor para essa criança, o mais saudável possível. Ah, vereadora, mas em casa eles comem bolacha recheada, miojo e tudo mais. Em casa a gente não pode, resolver a casa, mas enquanto instituição a gente tem que ser muito cautelar nesse sentido. Então, que bom, que pena que a gente demorou, mas que bom que agora a gente está atendendo a resolução e que as escolas consigam. Eu sempre tive esse cardápio bem à vista nas escolas que eu trabalhei, não sei se era porque eu estava dentro da escola enquanto professora também, não só como mãe de aluno na época, mas eu sempre tive acesso. Mas eu acho que é importante isso ser uma política muito séria da Secretaria para todas as escolas, para que esse cardápio fique bem acessível. E para as famílias que tiverem dúvida, que tiverem reclamações, de forma alguma é para deixar de fazê-las. Pelo contrário, eu acho que a Secretaria de Educação também tem essa postura de que quando tiver problema, procure a escola, procure inclusive a Secretaria se precisar. Mas é importante também que as famílias tenham acesso a esse cardápio e entendam o que está acontecendo. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Elisa e eu vou fazer uma fala também aqui. Vereadora Elisa, parabenizar a Vossa Excelência, porque quando a gente tem uma discussão mais qualificada, é importante não levar isso muito para o populismo e muito menos para a coisa da politicagem, né? Quando a gente fala de criança, a gente que é professor, nós sabemos que muitos dos nossos alunos vão para a escola para comer, E temos essa consciência. A gente sabe que tem criança que aquela refeição faz a diferença na vida dela, naquele dia. Muitas vezes é o único alimento que ela vai ter, Chega em casa, não tem o que comer. Mas eu venho falando sobre alimentação aqui, secretária, há muito tempo. Inclusive, eu já fiz um outro momento, a Meire, acho que alguém da representante da SHA estava aqui um período, eu falei sempre para a gente banir a salsicha do cardápio das crianças, e falei que num outro momento, se você oferecer um pão com salsicha para a criança, um hot dog, e oferecer arroz e feijão para ela e uma proteína e uma saladinha, ela não vai querer o arroz, feijão e a saladinha e a proteína, ela vai querer o pão com salsicha, E essa é a nossa responsabilidade como adulto. Essa é a nossa responsabilidade como adulto e como gestores públicos, Nós temos aí uma resolução muito importante, a vereadora Elisa falar. Continuem mesmo falando, os munícipes têm que falar, têm que cobrar, têm que ir atrás. Eu tive um caso semana passada, vereadora Elisa, que a mãe reclamou para mim assim, olha, meu filho fica no integral. E ele não comeu nada, deram um pão para ele. Eu falei, qual é a escola? Casou, vereadora Elisa, disse, é a mesma escola que eu fui almoçar, que é a escola Hernani Gianico. A coincidência, eu falei para ela assim, então a gente está tendo algum problema, porque eu já estive nessa escola hoje, e por sinal eu comi a merenda hoje. Se o seu filho está no integral, ele não comeu, não almoçou porque ele não quis, porque deu arroz, feijão, escarola, deu um frango com tomate e cenoura, foi isso que eu comi na escola, e a sobremesa foi uma maçã. Eu acho que é isso que eles estão confundindo, Optou-se dar mais frutas e legumes. Optou não, seguindo a resolução. Senão parece que é uma opção e não é uma opção. E aí eu, conversando com a secretária, eu fiquei preocupadíssimo. As nutricionistas acho que devem estar com o cabelo em pé. 40 mil alunos, 10.800 alunos sobrepeso e obesidade. Pelo número que foi trazido aqui para nós.
E aí eu sugiro à secretária que, inclusive, possa dar essa apresentação para nós, vereadores. Se você fizer um cálculo com o número que as nutricionistas trouxeram para nós, 10.800 alunos nossos estão sobrepesos ou obesos. Futuros diabéticos, problemas cardíacos, isso a gente está falando de crianças. E que nós, como adultos e gestores públicos, precisamos ter a responsabilidade. E nós temos aí o acompanhamento da nutricionista, e eu sugiro aos pais, inclusive chamei vários pais para vir aqui hoje, vão até as escolas, vejam o cardápio, acompanhem seus filhos. Olha, eu tenho sobrinhos que estudam na rede pública, todos eles estudam. E eu sempre falei para eles, olha, tem que comer na escola, comida é importante. Chega em casa, sabe o que eles querem que eu tomar? Nescau. Ai, eu estou com fome, mas você não comeu na escola? Ah, eu não quis comer. Não, mas como que você não quis comer? Ai, daí moro com a minha mãe, fala para a minha mãe assim, vó, faz um Nescau para mim e um pão. Aí coloca lá, um pão com presunto, né? E Nescau. Trocam a alimentação, inclusive peguei bastante no pé da minha mãe com isso, a gente está tirando o vereador Elisa, porque avô, a senhora tem, não é? Na casa do avô pode tudo. E eu falei para minha mãe, não faça mais isso, deixa eles com fome e eles vão ter que comer na escola. E a minha mãe falava, ah não, mas coitado, eles vêm com fome. Não vêm com fome porque eles não querem comer, né? Então acho que é importante, a gente tem que cobrar, e a gente está aqui para isso, mas a gente tem que colocar essas questões. E vou além. Se a gente não seguir os parâmetros do PNAE, nós temos um grande risco de perder. E aí eu quero perguntar para a secretária. Porque a gente um projeto, na verdade a resolução do PNAE, ela tem força de lei. Nós poderemos ser punidos por isso, inclusive. Então acho que a secretária possa esclarecer para a gente. E vou trazer um alerta. 10.800 crianças sobrepeso e obeso é muito, muito. Nós estamos falando de doenças cardiovasculares, nós estamos falando de diabetes, né? E que a gente precisa tomar cuidado, porque somos nós que tomamos a decisão, a política que toma a decisão, né? E os adultos, nessa hora a gente tem que ser o adulto. Por isso que eu falei para um pai semana passada, ele falou, olha, meu filho gostava da merenda, agora ele não está comendo mais, mas o que ele come na sua casa? Fala para mim, pai, o que ele come? Ah, come, de manhã eu coloco sucrilhos para ele, cheio de açúcar. Eu falei, então, é com açúcar ou sem açúcar? Com leite com sucrilhos. Eu falei, então, começamos errado o negócio. Está cheio de açúcar aí, tem que tirar esse açúcar dessa criança. E o menininho é até meio gordinho. Eu falei, ó, tá vendo? Tem que tirar, porque o senhor é pai, o senhor tem que cuidar da saúde do seu filho. Mas os pais, como muito bem falado pela vereadora Elisa, tem que ir na escola, tem que cobrar, mas tem que fiscalizar. Não pode vir uma foto de um pão na internet, que é isso que a internet fez com as pessoas, né? Algumas pessoas veem por osmose. E tem pepino no cardápio, todo mundo fala, está dando pão com pepino. Olha que, vou sempre lá comer nas unidades, vereadora Elisa, nas creches, nas escolas, eu nunca comi pepino nessas merendas aí por aí. Então, eu até estranhei, né? Então, assim, por que essa audiência é importante? Importante para dar visibilidade, transparência, que é isso que o gestor público tem que fazer. Só acho uma falha, secretária. A troca do cardápio deveria ter sido comunicado com os pais em reunião de pais, com a Associação de Pais e Mestres, conversado com os diretores. Olha, gente, por que nós estamos trocando? Trocamos porque existe uma resolução e nós temos 10.800 crianças que precisam, inclusive, a gente está de olho. A gente pode ser punido, inclusive, por isso. Então, houve uma falha de comunicação, que eu acho que é isso que a gente está fazendo agora, esclarecendo. Aonde há verdade, as coisas não prosperam, a maldade não prospera, a fake news não prospera, né? Porque, olha, quero parabenizar a empresa SH que está aqui, as merendeiras, por sinal o feijão maravilhoso. Você vai comer na escola, vereadora Elisa, a senhora já comeu bastante na fiscalização aí. Que feijão maravilhoso, que feijão fresquinho, tudo gostosinho para a criançada, né? E não é de hoje que eu vou nas unidades escolares.
Vou sempre que eu posso nas unidades escolares. Inclusive, quando eu fui numa unidade, liguei direto para a secretaria, mandei também para um requerimento que eu fiz para a empresa, fui comer um feijão, estava bem salgado, eu falei, nossa, a criançada está comendo esse feijão aqui. Falei para a merendeira no dia, não sei se você lembra dessa história. Falei, olha, pelo amor de Deus, está muito salgado isso aqui. A criançada está comendo sal demais aqui. Depois a merendeira foi embora. Mas é porque a gente tem que ficar de olho, vereadora Elisa. Porque, né, você dá comidinha. Até a diretora da creche, eu falei para ela, lá no Secap, falei, come esse feijão aqui para você ver. Esse feijão está muito salgado. Então a gente está de olho há bastante tempo. Porque a vereadora Elisa é professora, eu também sou. Nós sabemos que alguns alunos, secretária, Vossa Excelência, a senhora também é professora, e deu aula na escola Mário Monteiro, inclusive, foi a diretora nossa lá. Muitas das nossas crianças lá do Mário Monteiro só tem aquilo para comer. Então, isso aqui a gente não pode fazer politicagem com coisa séria. Isso aqui é uma coisa séria, é a alimentação de crianças. É o desenvolvimento neurológico, é a sustentação, muitas vezes, para aquela criança se desenvolver, então, valores nutricionais para que ela possa se desenvolver. Então, a gente tem que estar de olho. E as nutricionistas da SHA também, elas, inclusive, eu brigo com algumas que não deixam eu comer. Às vezes, tem que ligar para a empresa. Não, eu estou aqui como fiscalizador. Eu quero comer aqui, quero saber. O meu papel é esse, né? Mas acho que é importante, finalizando, dizendo o seguinte. Precisamos ter um plano agora para essas 10.800 crianças, que a gente, um dado que daqui, por exemplo, esse cardápio mudou. Será que a gente diminuiu de 13%, de 13% de sobrepeso, de 13% de obesidade? Isso surtiu efeito? Isso é dado, isso é importante, isso é academia, é uma coisa muito importante de se estudar, né? Então, só finalizando, você que é pai, não caia em fake news. Você tem o direito de ir na escola e fiscalizar e acompanhar a merenda do seu filho. Como você tem responsabilidade em não socar açúcar para o seu filho. Não querer que dê margarina para o seu filho. Como que você tem responsabilidades. Porque se o seu filho um dia for diabético, a gente tem que começar isso dentro da nossa casa. É difícil a gente não querer dar um docinho para o nosso filho. Ai, mãe, compra um chocolate. Né? Mãe, compra um sorvete. É difícil a gente falar não. Isso tem que ser regrado. E a escola não tem como, ela precisa ser regrada. Né? Acho que é isso que é importante. São essas nossas colocações. E eu vou pedir para a secretária que essa apresentação possa ser enviada para todos os vereadores. Principalmente a questão da resolução do PNAE. A resolução do PNAE é lei. Tem que se cumprir. Senão a gente tem problemas. Muito obrigado. Registrar a presença do vereador Tigrão. O senhor quer falar, vereador? Pode falar. Boa tarde, presidente, munícipe que nos assiste e aqui servidores aqui, secretária. Secretária, a gente recebeu bastante demanda, né, dessa situação. Tivemos até em reunião com o nosso órgão da prefeitura sobre a alimentação. E muito foi questionado sobre o aumento, né, desse contrato, né, de 3 milhões para 8 milhões, acho, mês, né? E a gente agora está vendo também o resultado, né? Eu falei muito bem da senhorita, né, que a senhora mudou a parte de cuidar da área da educação. E toda a tramitação que a senhorita fez em sua gestão, tudo andou, né? Então, sendo cobrado agora também da parte do uniforme, né? Muitas famílias nos procurando, parabenizar o vereador Douglas por essa audiência, que essa audiência possa chegar ao ouvido dos pais, das mães que estão nos assistindo pelo canal 4.2 da TV Câmara. E eu gostaria que a senhora pudesse depois declarar à nossa população aonde foi o erro, né, da alimentação, por que aconteceu a falta de alimentação para nossas crianças, ou por que o leite com mexerica, né, que a nossa população mais carente possa atender, né, entender o porquê, né,
que aconteceu isso com a nossa população mais carente e não teve uma divulgação da Prefeitura Municipal de Taubaté para a população taubatiana. Eu gostaria que a senhora pudesse transparecer para a nossa população por que não teve a divulgação antes da minuta do governo, que tinha alguma mudança na alimentação das crianças, por causa das nossas crianças ter diabetes, para cuidar da saúde das nossas crianças, mas poderíamos ter divulgado antes de arrancar das nossas crianças, né, de mudar. Porque a mudança, ela precisa de divulgação, a mudança precisa de tempo, né, não é só fazer hoje e já mudar. Porque a nossa população, muito da nossa população, Marlene Miranda, São Gonçalo, Água Quente, Esplanada, a maioria dos nossos filhos vão para comer. Né? Muitas pessoas simples hoje, né, desempregada, e eles vão lá e colocam o filho para comer o arroz, o feijão, a carne, né, tomar seu Toddy, comer sua bolacha. E aí, a hora que falta, as nossas crianças chegam em casa com fome. Né? E eu tive um embate no começo do meu mandato, a senhora sabe disso, com a antiga secretária, que eu fui resolver a situação da merenda porque estava dando 3 horas da tarde e eu pedi para poder mudar 4 horas para que as nossas crianças fossem embora já alimentadas. E aí teve uma repercussão muito grande dessa situação. Até pessoas de outra cidade veio aqui pesquisar a minha vida, pesquisar o que eu fiz, quem eu sou, o que eu ganho, através da Secretaria de Educação. Investigou o vereador Tigrão e graças a Deus eu sou um cara honesto, trabalhador. E eu provei para aquela secretária que estava sentada, onde a senhora está hoje aí? E falei aqui ao vivo. Não adianta a senhora mandar o passarinho da senhora para ver o meu ninho. A senhora tem que ver o ninho da senhora. E hoje não faz parte mais da gestão. Passou. Então, assim, nós, vereadores que estamos aqui nessa casa, os 19, estamos aqui para ajudar a população a fiscalizar, ver o dinheiro público, aonde está indo. É o trabalho nosso como vereador. Não adianta o outro lado, como secretário, ou como diretor, ou como da gestão, ficar bravo com o vereador. Se a gente está lá na escola, porque a gente é cobrado, o vereador Douglas é cobrado, eu sou cobrado, a Elisa, os outros vereadores, nós somos cobrados pela população, porque o nosso celular é ligado para a população 24 horas. O do diretor é difícil, desculpa, eu vou falar para a senhorita olho no olho, dificilmente a minha Água Quente tem o telefone da senhora. Porque eu comecei a passar o telefone de algum secretário e eu comecei a receber processos para não divulgar mais o telefone das secretarias. Só para a senhora entender como é o trabalho do vereador Tigrão. Porque eu estava cansado de eu começar a cobrar e as coisas não acontecer. Então eu gostaria que a senhora deixasse para essa população que está nos assistindo, que hoje a TV Câmara é uma das mais assistidas pela comunidade carente, o porquê aconteceu, vou falar assim, o erro de não divulgar antes de tomar as devidas providências. Porque a população não entendeu. E não foi pouco, cara. Eu recebi mais de 300 ligações de população carente. Tigrão, tá faltando arroz. Tigrão, tá faltando a carne. Tigrão, minha filha tá bebendo leite com mexerica. E eu fui até as escolas, sabe, secretária? Eu fui até lá. E as próprias servidoras da SHA me passou essa situação. Vereador, é verdade, cara. Aumentaram o contrato e diminuíram a comida. Só que muita da população que hoje me assiste não sabe que o governo federal fez uma mudança no cardápio. Eles não sabem. Então a gente tinha que divulgar para que essa população tivesse a consciência, para que depois a gente tomasse as devidas providências para cuidar do filho do taubatiano, para que ele entendesse, toda mudança, infelizmente, ela dói um pouco, mas é para melhor, é para cuidar da população. Só que daí a população mais carente, secretária, não entende que essa mudança de 3 milhões para 8 milhões, é esse que pega. Recebemos aqui, o vereador pode falar, recebemos um pedido do Ministério Público sobre essa situação de alimento das escolas, do contrato de vocês com a SHA, da Prefeitura com a SHA, o que o vereador fez, o que eu fiz, por que eu não olhei esse contrato. Cara, nós estamos fazendo a nossa parte fiscalizar. E o meu advogado, Felipe Mazui, bem atento, já mandou a resposta para o Ministério Público. Eu fiz vários questionamentos, fiz vários requerimentos, vários ofícios para essa situação. Eu quero parabenizar a senhorita pelo trabalho, eu quero parabenizar os servidores. E eu quero puxar a orelhinha aqui um pouco. Vamos dar mais atenção na lei do vereador Tigrão para a seletividade alimentar. Nossas crianças de inclusão precisam ser olhadas sempre nas escolas. Eu tive uma reunião e eu encontrei algumas falas meio estranhas sobre o meu projeto, sabe? Que é um projeto que a gente tem que estudar, um projeto que a gente tem que adequar, um projeto que a gente tem que fazer isso.
Parece que para mim ficou alguém quer tirar o meu projeto de dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté. Não está a fim de executar a inclusão de verdade. Então eu estou aqui também para falar em nome da família autista. Essa lei não é minha, essa lei é das mães que vieram procurar o vereador Tigrão, e a gente fez a lei através da mãe que estava passando por essa dificuldade. Até com medo de perder o emprego ela estava. Hoje já não está mais. Por quê? Porque está sendo o filho cuidado. E vamos ver, né? Eleições estão chegando, prefeitos vão mudar. Espero que os próximos prefeitos, os próximos vereadores que entrar nessa casa possam fazer o melhor pelo taubatiano. Né? E parabenizar já todos os servidores e dizer que essa casa aqui não esqueceu do plano de carreira. O plano de carreira vai ser colocado, vereador Douglas. Já estamos cobrando as comissões aí, que a gente possa tomar as devidas providências e fazer isso acontecer. Obrigado, Deus abençoe a todos, né? E vamos para cima. Taubaté é de todos nós, né? Taubaté é do povo, né? Não é de nós políticos. Nós somos apenas empregados da população. Parabéns a toda a população que acredita na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Agradeço o vereador Tigrão. Passa agora a palavra a senhora Érica Cristina, que é nutricionista. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Érica, tudo bom, Sueli? Eu sou nutricionista e, na verdade, eu trabalhei por 6 meses na SH em 2000, se não me engano foi 2020. E sou mãe também de 4 pessoas que estudaram na rede aqui em Taubaté. E eu queria falar um pouquinho também da alimentação aqui de Taubaté. Na verdade, eu queria agradecer Taubaté por acolher os meus filhos na alimentação e na rede de estudo. Hoje, meu filho que estuda na rede é o Daniel, ele estuda no No Couto. Ele é autista, com TDAH e TOD, e seletividade alimentar grave. E eu tenho o privilégio dele estar no No Couto, dele ter sido recebido com uma alimentação super especial. Ele é intolerante à lactose, super grave. E eu só tenho que agradecer. Eu queria falar assim, eu tenho 4 filhos, tá? Hoje 2 já são casadas, graças a Deus. E eu, como mãe, nunca consegui agradar os 4. O frango dá branco, o frango tá salgado, o frango tá sem sal, o frango tá muito queimado. Agora, imagine você agradar 41 mil estudantes, né? Com o mesmo cardápio. Não é fácil. Aí você pega uma comissão de pais, vamos lá, 5 pais, para experimentar o mesmo arroz. Aí o arroz sai duro, o arroz sai mole, o arroz sai salgado, o arroz sai duro, sai sem sal. Aí o mesmo arroz, ele recebe uma crítica, a nutricionista recebe uma advertência porque um pai reclamou do arroz. Então, gente, não é fácil você agradar todo mundo, tá? A cozinheira, ela teve uma briga com o marido, ela foi, queimou o arroz. Aquele dia você está na sua casa, você queimou o arroz. Gente, são pessoas que erram. E você condena por um erro todo um trabalho que é feito por uma equipe enorme. Aí o caminhão que está trazendo o pão lá de Jacareí furou o pneu, o pão não chegou, você não tem espaço na escola para armazenar comida para uma semana, você não tem como colocar outra coisa naquele cardápio no dia, você tem que trocar o cardápio, você não tem tempo de avisar que você vai trocar o cardápio, e você recebe a advertência porque você trocou o cardápio, porque o caminhão que está vindo de Jacareí furou o pneu. Não é fácil, gente, a logística, desculpa, mas você não está tratando de uma casa, você está tratando de 41 mil estudantes, de não sei nem mais quantos funcionários tem na SHA. Gente, é uma logística enorme. Eu estou realmente, não estou falando de situações críticas. E outra, eu vou falar, estava conversando com as meninas. Gente, vai no Simonete. Simonete são mais de 60 crianças com adequação alimentar. Geleia da turma da Mônica, corante vermelho, não pode ser outro corante. A nutricionista tem que pegar o carro, ir lá no Chibata e comprar aquela geleia, porque a criança não pode comer outra. Gente, toda adequação. E é uma nutricionista, se eu não me engano, para 14 escolas. Uma nutricionista tem pelo menos 200 crianças com seletividade alimentar. Gente, é sub-humano. Então, o trabalho que está sendo feito tem falha? Sim, porque são humanos que fazem. São humanos.
que tem que parar para pôr gasolina no carro, tem que parar para calcular cardápio, planejar, tem que fazer reunião, tem que fazer treinamento. E são gostos diferentes, são sabores diferentes. E aí você tem que ter um hortifruti granjeiro que tem que entregar 41 mil maçãs e te liga na segunda-feira que não vai ter a 41 mil maçãs para entregar na terça e você vai ter que substituir por 41 mil bananas e não dá tempo de você avisar todos os pais que a maçã virou banana e você vai receber uma advertência por causa disso e uma multa. Então, gente, é muito além do que só mudar um cardápio. É toda uma logística que você está num Brasil que ninguém não está nem aí. Desculpa. Então, assim, me dói como nutricionista, me dói como mãe, e como mãe que eu entendo, como mãe de uma criança especial, com seletividade alimentar, que a Doucouto é perfeita, não é, mas o meu filho está super bem atendido numa escola. Ele pode falar com a Ângela, eu estou lá toda semana, todo mês, Ângela isso, Ângela aquilo, mas por favor, gente, são humanos que estão tentando, que estão dando o seu melhor. São nutricionistas que não estão brincando. Elas têm um CRN, elas podem perder o CRN. E eu vejo que nenhuma lá quer perder o CRN. Elas não fizeram 4 anos de faculdade, a maioria tem 2, 3 pós, e elas não querem perder isso, não. Elas lutam por isso. Então, assim, é muito fácil vir falar, a lei não está sendo respeitada. Está sendo respeitada sim, mas a duras custas, a sangue. Entendeu? Então, assim, pensar, eu já falei isso com você, Suelen, numa audiência aqui. A gente não consegue pensar no contrato onde a gente consegue ter mais nutricionistas para trabalhar nisso, porque uma nutricionista para 14 escolas é puxado, entendeu? Então, vamos tentar ver o que a gente consegue trabalhar para melhorar. Está muito, eu posso falar, o trabalho está sendo feito muito bom, mas, gente, tem uma logística. Se o hortifruti não entrega fruta, não tem como a gente se virar em fruta. Entendeu? E outra, as escolas não têm estoque para a gente. Não tem estoque. Não adianta, se não entregar, a gente tem que substituir. Não entregou sucrilhos, vamos servir bolacha. Mas não avisou, era sucrilhos, não avisou que vai ser servido bolacha. Não deu tempo de avisar, a gente tem que servir o que tem. Senão a criança fica sem comer. E por que não avisou? Porque eles não avisaram a gente que não ia entregar. Então, gente, não é só ali, não é só o servir, o negócio vem lá de trás. Então, a gente precisa repensar que não é só o servir, que não é só a comissão de pai falar está gostoso ou não está gostoso, ou só uma criança falar eu não gostei do que eu comi, porque o gostar, né, o saborear é muito pessoal, e a gente não pode levar para o lado pessoal. Né? Mas a criança foi para casa sem comer, tudo bem, 5 crianças foram sem comer, mas e as 40.955 mil crianças que comeram? Tá? Então é só isso. Obrigada. Agradeço a Érica. Que bom ter o ponto de vista de uma mãe aqui. É importante. E, além de tudo, que conhece a logística. É muito, muito importante. Eu queria só depois para a Suelen registrar aqui, quantas refeições, a gente falou em 40 mil crianças, quantas refeições a gente entrega por dia? Porque o número é astronômico, né? Então, se você tivesse, o pessoal tivesse esse número aí, para a gente poder passar. Vamos lá. Queria agradecer que a Elisa continuou aqui com a gente, para eu poder responder olhando para você. Sobre os seus questionamentos, eu sei que ela está indo para a atribuição de aulas, então eu começo respondendo ao questionamento da vereadora Elisa. Queria agradecer a sua fala, Elisa. A gente precisa mesmo olhar para a saúde das crianças, né? E que bom que você e o Douglas estão aqui e enxergam isso, que nem tudo é como a gente quer em órgão público, a gente tem muitas regulamentações, legislações que precisam ser seguidas, né? Em relação aos cardápios, respondendo a sua pergunta, todas as escolas elas têm o mesmo cardápio, então é tudo padronizado. A escola da educação infantil do Bonfim recebe a mesma alimentação da escola da Fonte Imaculada, então a gente tem essa padronização dos cardápios. Em relação às alterações de valor, que foi o que você perguntou também, é importante a gente reiterar que o contrato antigo ele foi feito em 2018. Então, nós estamos falando aqui de quantos anos desse contrato, né?
que envolve um período que o valor do arroz era que o valor do feijão era em 2018, não é o mesmo de 2025. Outra coisa também, nós ampliamos muito a questão dos alimentos in natura, como frutas, legumes. Isso gera um valor, é diferente eu servir todo dia uma fruta ou servir o pão com a margarina. Então, qual é o valor as famílias vão aos mercados, elas sabem os preços dos alimentos, né? Então, nós estamos falando aqui de alimentos para 41 mil estudantes de 3 a 6 refeições diárias. Quando você coloca isso no quantitativo e divide pelo número de refeição, o valor da refeição é bem pequeno, né? Por criança e por refeição. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Nós estamos falando de uma Secretaria de Educação com um público-alvo de 41 mil estudantes, sendo desses 20 mil em período integral. Então, 20 mil crianças recebem 6 alimentações diárias. Então, é muita coisa, né? Então, respondi, acho que a vereadora Elisa, eu passo para questionamento do Douglas Carboni. O Douglas trouxe muitos apontamentos também, e eu gosto das falas do Douglas porque ele traz apontamento baseado em pesquisa, em evidência, e isso faz muita diferença. Então, quando ele traz um número aí, que a gente nem tinha pensado nisso, 10 mil, eu não tinha pensado, as meninas já tinham, 10 mil crianças em situação de sobrepeso é muito grande. Se a gente for pensar que essas crianças ficam o dia inteiro na escola e fazem refeições das 7 da manhã às 18 da tarde na escola, a responsabilidade ela passa a ser do município também, né? Não só das famílias. Então, a gente precisa estar atento a isso com muito critério. Em relação à comunicação, né? Tanto a Elisa falou, o Douglas, como o vereador Tigrão. Eu concordo com vocês. A gente tem falhas, e eu não vejo problema em dizer também. A gente falhou na comunicação. Deveríamos mesmo ter feito uma reunião com os pais, ter informado antes, e eu assumo essa falha, uma falha minha, de gestora, que não fiz. Mas não fiz não no intuito de prejudicar ou de não avisar os pais antes, mas no sentido de que estava um contrato correndo, a licitação correndo, muito contrato, tivemos 2 dias entre um contrato e outro, então foi tudo muito rápido, e a gente não tinha certeza do cardápio, a gente estava fechando ainda um novo contrato, né? E eu assumo isso, que a gente poderia, e me comprometo aqui a olhar para as próximas ações da Secretaria e tudo que for possível, comunicar aos pais antes. Tanto que, quando começou essa situação toda, imediatamente nós encaminhamos os cardápios pelo WhatsApp pelos pais, realizamos um comunicado para as famílias também, dizendo que as portas das escolas estavam abertas, assim como o Douglas falou, para estar indo lá, para estar vendo alimentação, para sentar junto no refeitório com o seu filho. A Secretaria de Educação está sempre de portas abertas e as escolas também. E aí, começando a falar os questionamentos aqui do vereador Tigrão, em relação à não entrada na secretaria, isso não procede, né? A gente sempre está de portas abertas lá, e eu nunca proibi meu celular de ser passado para ninguém. Inclusive, tem muitos pais que conversam comigo via WhatsApp também, não me importo em divulgar o número. Eu presto um serviço para a população, sou servidora pública, eu não vou embora, que eu sou uma secretária estatutária, então o ano que vem eu continuo dentro da Secretaria de Educação, ou seja em sala de aula, ou seja como secretária. Então, assim como o Tigrão, eu também sou uma servidora pública e também prezo pelos serviços prestados, né? Infelizmente, ele não pôde ficar aqui para ouvir eu respondendo os questionamentos dele, deve ter obtido algum compromisso, vai assistir depois, mas o que eu quero dizer também é que, em relação à legislação do TEA, eu sou professora especialista, a minha formação é para trabalhar com alunos com deficiência. Então, quando fala que a lei do TEA não está sendo seguida, isso não procede, e se estiver procedendo na escola, eu peço que os pais façam um DOC, eu procuro a Secretaria de Educação. Nós precisamos muito pela educação inclusiva no município, tanto que ficamos felizes com essa lei. Tem uma circular que foi encaminhada para as escolas, determinando que ela seja cumprida. Posso oferecer o número dessa circular também. Então, ela está, sim, em vigor e está sendo cumprida nas unidades escolares. Eu acho que, em relação ao tipo de cardápio, os cardápios eles são divulgados nas unidades escolares, eles ficam dispostos na secretaria da escola. Nós estamos agora, a partir dessa situação toda que aconteceu, nós vamos continuar encaminhando via WhatsApp para as famílias.
E ela fica também disponível, os cardápios também ficam disponíveis no site da Prefeitura. Então, quem tiver acesso ao site da Prefeitura, na página da Educação, também eles são publicados mensalmente. Isso já era feito desde o contrato antigo, né? Então, a gente já colocava essa à disposição. Eu acho que eu respondi tudo. Se ficou algum questionamento depois, eu solicito que os vereadores façam requerimentos, a gente está sempre disposto a responder, e os pais, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente tem o sistema UNDOC da Secretaria de Educação, que é como se fosse um e-mail, os pais também podem fazer esses questionamentos, a gente vai responder. Para os pais que não têm acesso à internet, podem procurar a Secretaria de Educação, que fica na Praça 8 de Maio, a gente funciona lá das 8 às 17h30, ou ir até a unidade escolar e pedir informações diretamente para o diretor. Estamos à disposição de todos os munícipes, prezamos por uma educação de qualidade no município e estamos trabalhando para isso. Quero aqui registrar a presença da Paola Barbosa, assessora parlamentar do vereador Serginho. Passa a palavra agora ao professor Fábio Moutinho. Boa tarde a todos. Bom, como vocês podem ver, eu não sou muito qualificado para falar de nutrição, né? Com esse tamanho aqui. Mas tudo bem. Eu estou aqui hoje na qualidade de presidente do Conselho Municipal de Educação e gostaria de, até enquanto também aluno do mestrado de desenvolvimento, a gente salientar que toda mudança gera realmente um desconforto, né? E aí a gente mexe também em algo que é constitutivo das famílias, que é a cultura alimentar, né, de cada um, como já foi dito aqui. A gente ouviu falar em Toddy, né, lembrando que Toddy tem açúcar. Conceitualmente, a gente vê as famílias, elas falam sobremesa é igual doce, então fruta não é sobremesa, né? Então esse tipo de distorção dos conceitos gera esse desconforto nas famílias e tudo. Então, acho que realmente caberia, como o vereador salientou e a secretária já falou, um pouco mais de explicação, de comunicação para as famílias antes, né, das mudanças. Mas a secretária falou, mas a secretária tem crédito lá no Conselho Municipal de Educação. Ela está desculpada porque ela envia para o Conselho várias matérias, sempre consultando o Conselho. A gente tem lá representatividade de pais, lá, de alunos, de professores, de diretores, e as matérias sempre são discutidas. Às vezes até eu falo para ela, ô secretária, isso não precisa passar pelo Conselho. Ela fala, não, eu quero. E então eu tenho certeza que não foi realmente um lapso da parte dela, e a gente sempre recebe as matérias lá, a gente sempre faz a apreciação, discute no Conselho, e dessa vez ela está perdoada. Mas é isso, eu queria agradecer aqui e dizer que o Conselho está lá, à disposição de todos, e não são poucas as matérias que a gente tem apreciado lá, e estamos à disposição de todos lá. Muito obrigado. Quero, só finalizando, dizer o seguinte, para os palpiteiros de plantão. Nós temos nutricionistas, muito bem colocado, inclusive pela Érica aqui, que fizeram 4 anos de faculdade, fizeram pós-graduação, pessoas que não vão colocar o seu nome em coisas que estão erradas, né? Pessoas que acompanham, inclusive a saúde dessas crianças, né? A gente tem que ter, falei aqui para a secretária, vamos dar rapadura foi-se o tempo, né? Que vão dar rapadura, ou vamos dar um docinho no intervalo, um doce de leite, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente está falando de saúde das crianças. Quando eu falei 10.800 crianças, porque eu falei, se tem 13% de sobrepeso, se tem mais 13 de obeso, eu falei, já acendeu um alerta, é um perigo. E nós estamos falando de crianças que podem se tornar diabéticas, né? Crianças que podem ter problemas renais, crianças que podem ter problemas cardiovasculares. Então, nós estamos falando de crianças. E nós, como os adultos da sala, temos que agir como adultos, né? Principalmente a gestão pública. Quero aqui parabenizar as nutricionistas, tanto da SHA quanto da Secretaria. Vocês devem ter sofrido muito. E eu peço desculpa para vocês em nome da população de Taubaté, pessoas conscientes.
porque com certeza vocês sofreram bastante. Né? Vocês vendo a situação, vocês vivenciaram isso e vocês foram atacadas de uma forma desleal. Porque hoje a internet ela é muito maldosa. Engraçado que aquela foto daquele pão estava em 15 escolas ao mesmo tempo. Eu recebi só de pais, uns 10 pais diferentes, em 10 escolas diferentes, mas era o mesmo pão. Eu falei, mas que danado de pão que está andando, está com perna esse pão. Então a gente tem que ser muito responsável. E eu quero pedir perdão para vocês, porque vocês devem ter sofrido muito. Até porque vocês são profissionais. E você falar para um pai, eu sei porque eu sou enfermeiro também, além de ser professor. A gente falar no hospital para o paciente, quando chega lá o cardápio da nutricionista, falar para o paciente, ó, você tem que comer essa comida aqui? Não, isso aqui é porcaria. Tirou sódio. Ah, tá sem sal. Lógico que você está com problema de pressão, como é que eu vou dar sal para você comer? Né? E xinga a gente ainda no hospital. Então, assim, a gente tem que colocar, nós temos uma cultura de cuidar da doença. Nós temos que prevenir a doença. Nós não temos que cuidar de doença. Porque quando essa criança estiver diabética, ela já está diabética. Quando ela está obesa, a gente consegue enfrentar isso e trazer saúde para essa criança. Então, parabéns a vocês, eu peço perdão para vocês. Inclusive, com todo o respeito aos meus colegas, eles sabem disso, eu me manifestei tecnicamente aqui nessa tribuna. Eu falei, olha, gente, eu não tenho paixões por isso, até porque dei aula por muitos anos. Se eu sonhasse que as crianças estivessem passando fome, alguma dificuldade, eu seria o primeiro a estar levantando essa lebre aqui. Então, é uma coisa muito... E vocês, pais, vocês que vão me acompanhar, você que dá um chocolatinho, você que dá um docinho para o seu filho, sem responsabilidade, troque este docinho, esse chocolatinho, sabe aquele chocolatado de manhã? Troque aquele achocolatado de manhã, que eu não vou nem falar a marca, porque tem um monte de marca. Troque isso por uma fruta, troque isso por um alimento mais saudável. Proteja a saúde do seu filho. Não é porque o seu pai fazia para você um virado de manhã para você comer, que você vai dar para o seu filho 7 horas da manhã. Eu falo isso porque meu pai fazia, viu, Suelen? De manhã meu pai fazia um mexido lá, com arroz, com feijão, com tudo, dava para a gente comer de manhã. Quando ele não fazia aquele fubá molhado, queimava aquele fubá e dava para a gente comer, porque só tinha aquilo para comer. Mas hoje a criança tem essa oportunidade de comer uma alimentação saudável na escola. E que a gente possa implementar essa discussão nas escolas, chamar em reunião de pais, falar, que eles possam conhecer um tour quando a Érica fala que a escola não tem espaço para guardar, várias escolas têm uma base ali, que é uma base, não é tudo. Ela tem uma base que ela guarda um pouco dos alimentos. Mas boa parte, por exemplo, esses alimentos in natura chegam naquele dia na escola, né? Por exemplo, a fruta. Várias vezes eu cheguei nas escolas e estava chegando lá o legume, a fruta. Mas que a gente possa, você que é pai, cuidado cair nessas conversas de fake news. Cuidado, você está colocando a saúde do seu filho em risco. Né? Ninguém em sã consciência quer que a criança passe fome, não é possível. Estou falando de uma coisa que aconteceu semana passada. Por coincidência, a mãe falou do filho, e é a mesma escola que ela me denunciou, quando eu mandei para ela o cardápio, falei para ela, olha, a senhora está me falando aqui comigo, olha lá no meu Instagram o vídeo que eu comi na escola. Foi servida esta comida para o teu filho hoje. Ele não quis comer porque ele não quis. Né? Então, assim, secretário, pontos fortes, pontos fracos a gente tem, mas que a gente possa preservar a saúde dessas crianças. São 10.800 crianças que me deixaram em sinal de alerta. Hoje a gente tem várias crianças, os pais que não acompanham, em algumas escolas, porque creche, nossa, creche é danada. Inclusive, parabenizar o pessoal da FUNCABS, os professores. Separa, inclusive, as crianças de local, porque os alérgicos, né? Criança é louco para pegar uma colher e colocar na boca do outro, né? Então, até o local onde essas crianças se alimentam, que tem problema com lactose, com glúten e tudo mais, tem lá a carinha deles, bonitinho, e eles estão separadinhos.
Então, cuidado naquilo que as fake news, as maldades, cuidado. Se você tem... Gente, é democracia, transparência. Se você tem dúvida, você que está me acompanhando pela TV Câmara, vá na escola. Vá até a Secretaria de Educação, tem um Conselho de Educação. Olha, tem essa denúncia. Não propague fake news, porque tem as profissionais que estão aqui. Vocês acham que elas vão assinar alguma coisa que esteja errado? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É isso que deixa a gente triste. Mas eu queria, só para finalizar, secretária, a pergunta que eu fiz: quantas refeições a gente oferece por dia? Quantas? Porque a gente tem 40 mil, né? Considerando faltas e tudo mais. Porque quando eu vou trazer o número para a população pensar. Só para você que me acompanha, são 40 mil crianças. Quantas refeições a gente... Quanto? Gente, olha, vamos pensar num número grande, 80. 80... Você que vai frequentar restaurante, tem lá 50 pessoas, já é gente pra caramba. Você imagina você... 80 mil refeições por dia. Pensa nesse número aí, vamos raciocinar. 80 mil. Lógico que alguma coisa ou outra vai ser um Maracanã. Né? Então a gente precisa ter muita paciência e ter muita tranquilidade e transparência para lidar com a coisa pública. Secretária, gostaria de fazer algumas colocações? Só para finalizar, dizer que não faltou alimentação em nenhuma escola. Sobre o leite com fruta Ipocã, a Pocã era um acompanhamento e não batida no leite, e a aceitação foi muito boa pelas crianças, ela vinha acompanhada com biscoito também. Então, tinha biscoito também. Então, o porcionamento também dos alimentos aumentou, não houve redução, acho que foram algumas questões que eu esqueci de responder aqui. Então, a variedade também aumentou, né? Porcionamento de frutas aumentou também. E em relação ao valor anterior, ele girava em torno de 5 milhões mensais e agora gira em torno de 7,5 milhões. Não é um valor tão alto como questionado aqui anteriormente, né? Um valor considerável, pensando que a gente está falando de um contrato aqui que foi feito há muitos anos atrás e a gente está fazendo um outro agora. Acho que é isso, só dizer, mais uma vez, que nós estamos de portas abertas lá, e eu gostei muito da sua fala, achei de uma boniteza sem tamanho, como diria o nosso querido Paulo Freire. Uma boniteza sem tamanho e um cuidado com o servidor, isso é importante. Essas meninas sofreram, sim, junto com o Willer lá, ficaram durante muitos dias sem horário de almoço, trabalhando à noite, respondendo todos os requerimentos, todas as denúncias. Cada denúncia que chegou foi investigada ponto a ponto, indo em loco, verificando. Tivemos reunião com a empresa SHA também, que é parceira nossa lá. Ficamos até mais de 6 horas da noite olhando para os cardápios, vendo que era possível ser readequado para atender o pedido da população. Então, eu achei muito bonito o que você fez e queria reiterar aqui e agradecer a equipe que está lá na Secretaria de Educação, são todos estatutários, eles não vão embora também, e se dedicam lá no setor de alimentação diariamente para garantir essa qualidade na alimentação para as nossas crianças. Então, eu gostaria de finalizar, agradecer a TV Câmara, você, telespectador, as pessoas que estiveram presentes, aos funcionários que aqui também, os funcionários da TV Câmara. Eu fico muito feliz, porque quando a gente traz à luz a informação, a desinformação, a mentira cai por terra. Então, acho que é muito importante. E agora, secretário, eu vou fazer um requerimento na segunda-feira, porque a gente precisa enfrentar essa obesidade infantil. Precisamos enfrentar esse sobrepeso infantil. E eu sei que as funcionárias, as nutricionistas, tanto da SHA quanto as funcionárias nossas de carreira, vocês devem ter uma missão grande aí, porque nós precisamos dar qualidade de vida para essas crianças, né? Nós estamos criando um cidadão e cidadão precisa ter saúde. Senão, daqui a pouco, esse povo está tudo batendo no posto de saúde, lá no pronto-socorro, e aí nós temos um problema sério. Então, eu queria agradecer a vocês, a você que nos acompanha pela TV Câmara, nos acompanhou pela internet, e estendo o meu abraço a todos os funcionários também aí da Secretaria de Educação. Tenho certeza que vou continuar indo nas escolas, que esse é meu papel, minha obrigação, como membro da Comissão de Educação, tenho acompanhado e vou continuar acompanhando. Pergunto, sento com as crianças lá, olha, você está gostando da merenda? Tem uns que falam, eu não gosto do feijão, que quer comer só arroz, porque em casa ele só come arroz.
Então, eu pergunto para a criança, você está gostando da comida? Ah, eu estou, mas eu não gosto de comer feijão. Ah, eu gosto quando dá macarrão. Porque a criança está acostumada a comer macarrão em casa, né? Então, assim, a gente fica muito em alerta e ouve muito a criança, mas sempre preocupado com a saúde dela. Então, você que me acompanhou, tem dúvida? Ó, a escola está de portas abertas. A escola é da população. Seu filho está lá. Você tem obrigação. Eu ficava muito chateado quando fazia reunião de pais e ia lá os pais dos alunos bonzinhos, que me davam um trabalhinho, nem aparecia. Aí eu ia bater na porta da casa dos pais. Eu fazer isso também, que eu sei. Então, a gente quer que os pais possam ir para a escola. Isso que é importante. E finalizando novamente, senhoras nutricionistas, tanto da SHA quanto da Prefeitura, novamente, reforço. Vocês têm uma missão. Contem comigo para desfazer essas mentiras, principalmente para trazer saúde para essas crianças. Então, eu peço perdão para vocês em nome de muita maldade que foi falada. Gente, muito obrigado a todos vocês, uma ótima tarde.